Gente, nós vamos começar hoje uma série de mensagens que nós estamos chamando de Você Foi Feito para Mais. Essas próximas semanas nós vamos entrar numa jornada para ouvir do Senhor, para alinhar nossos caminhos, nossos planos. Certamente o ano passado você colocou muita coisa no seu papel, você projetou muita coisa, e os meses foram passando e você foi percebendo que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Mas vai se perdendo porque a gente é tomado por tantos desafios e por tantas coisas que parecem ser urgentes. Mas essas coisas só se tornam impedimento quando não estão dentro do nosso propósito real. Quando uma pessoa tem clareza do seu propósito, quando uma pessoa tem uma visão clara para onde ela está indo, então ela de fato segue para o seu destino. E durante as próximas semanas nós vamos entrar num tempo de descoberta sobre o que é o propósito. Hoje pela manhã, no culto das 9, eu estava no momento do louvor e adoração pensando muito sobre isso. Senhor, coisas que o Senhor quer realmente que eu cumpra como um propósito e que faz parte da minha história contigo. E na hora me veio o quanto nós como pais, nós nos alegramos quando os filhos cumprem seu propósito. Tem alguns ditados que são muito peculiares para quem já é pai e mãe. Esses ditados que dizem: dê uma bala para o meu filho que você adoça a minha boca. A gente vê pai e mãe se tornando um leão e uma leoa quando alguém de alguma forma faz algo para os seus filhos. Quando tocam nos nossos filhos, nós sentimos a nossa própria pele. Mas da mesma forma, quando um filho se realiza, quando um filho tem sucesso, quando um filho tem alguma coisa que ele conquistou na vida, parece que aquela conquista também é nossa. E a gente celebra, a gente fala para os amigos, a gente até posta no Instagram, né? Então a gente celebra isso. Mas também quando um filho está vivendo muito aquém do seu propósito, quando um filho está muito aquém daquilo que nós sabemos que eles podem ir, aquilo também decepciona o nosso coração, frustra o nosso coração, não porque a gente sabe que eles não são capazes, porque a gente sabe que eles podem mais, e que eles foram feitos para mais. É interessante que a gente olha e a gente sabe cada detalhe daquele filho, e sabe que podem avançar muito mais. Eu fico imaginando que na nossa jornada como filhos de Deus, muitas vezes acontece da mesma forma. Deus sabe do nosso potencial, sabe para aquilo que nós somos feitos e que nós somos feitos para mais do que nós estamos vivendo. Na verdade, nós estamos quase chegando no final do mês de janeiro. Fato é que as férias estão terminando, ainda que se diz aqui no Brasil que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval. Você já percebeu que para você a coisa é diferente. Você já está vendo as contas chegarem, os impostos baterem à sua porta e você viu que não chegam só depois do carnaval. E que a gente precisa correr, a gente precisa trabalhar, a gente precisa seguir em frente e tem um ano todo para isso. O que é de fato propósito? Se nós somos feitos para mais e nós somos criados por Deus para viver um propósito, o que é propósito? Propósito, na verdade, é o objetivo para o qual uma pessoa se esforça. O propósito é a razão pela qual você existe e que você gasta toda a sua energia para alcançar aquilo. Um psicólogo americano chamado William Martson perguntou para 3.000 pessoas: para o que você vive? Para o que você vive? 94%, assustador, 94% responderam que eles não tinham um propósito definido em suas vidas. Eu quero perguntar para esse auditório nessa manhã: para o que você vive? Você tem um propósito definido na sua vida? É interessante que essa pesquisa demonstra um desespero silencioso. Na verdade, essa pesquisa mostra que tem muita gente
suportando ano após ano a vida, esperando e aguardando com perguntas internas, pensando que respostas virão de uma forma sobrenatural e de uma hora para outra apareça o seu propósito em um momento e de repente aquilo se torne a tua motivação e a sua realização de toda uma vida. Sabe, gente, durante esse período de 2024, nós só vamos nos mover quando nós entendermos o sentido do nosso propósito e respondermos isso de forma interna, não para os outros, interna. E são verdades fundamentais na nossa jornada. Deus tem um propósito para cada um de vocês que estão sentados nessa manhã, que estão ouvindo essa live, que vão assistir essa pregação. Cada um de nós tem um plano e um propósito de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo 33, versículo 11, ele diz assim, Salmo 33, 11, diz: mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Deus tem planos que Ele criou você para a eternidade, e não só para essa terra. E continua dizendo: os propósitos do seu coração duram por todas as gerações. O que é interessante é que o salmista está dizendo: Deus tem um plano e um propósito. O plano de Deus, ele é eterno, por isso que a palavra de Deus diz que nós somos criados por Deus antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, e que antes que nossa mãe nos concebesse, nós já existíamos e estávamos nos planos de Deus. Deus tem planos para a sua vida. Mas o que é interessante nesse texto que diz que os propósitos do coração de Deus passam de geração para geração. Deus não é apenas um arquiteto que coloca uma planta e ele faz isso de forma racional. O nosso Deus, quando criou você, criou a mim, Ele colocou o seu coração, Ele colocou emoções, Ele tem planos para nós. E da mesma forma como um pai vê os filhos aquém do seu propósito, Deus também sabe que nós fomos criados para mais. Nós somos criados segundo o seu propósito para viver além daquilo que estamos vivendo. E sabe o que nós estamos acostumados? Nós estamos acostumados a simplesmente viver. E dentro do propósito do homem está nascer, se tornar um adolescente, se casar, conseguir uma profissão, ganhar algum dinheiro, ter algum tipo de sucesso. Alguns projetam serem milionários, outros projetam cumprir uma missão, mas todos nós temos de alguma forma algo que nós criamos internamente. Então nós esperamos que os nossos filhos, eles estejam numa boa escola, tenham uma boa educação, nós esperamos que eles se casem, nos dê neto e nós sejamos bons avós. Então logo na nossa velhice nós vamos conseguir preparar um plano de carreira, um plano de vida, e nós vamos ter uma boa aposentadoria, seja comprando um imóvel, seja guardando um dinheirinho, seja aplicando, e nós estamos então estruturando o nosso futuro. E alguns talvez estejam pensando que lá no final da sua vida, depois que você estiver bem tranquilo, conseguiu deixar uma herança para alguém, para os filhos, então você compra uma casa na praia e você diz: na minha velhice eu quero passar na praia. Ou eu quero comprar uma chacrinha e eu quero estar lá nessa chacrinha. E então tudo que você viveu foi para nascer, passar por todo esse processo, terminar os seus dias naquilo que você projetou, e não tem nada de errado com isso. Mas será que foi só para isso que você foi criado para viver? Será que foi só para uma rotina? Será que nós somos criados
para ter realizações externas, e volto a dizer, está tudo bem com isso. Mas a minha pergunta para você é: será que não há mais? Será que não há mais do que os nossos planos, e que estão diante dos nossos olhos, estão claros em nossa mente? Será que não há mais da parte de Deus para nós? Sabe, irmãos, e o que é interessante aqui, quando nós entendemos que há algo mais significativo e mais profundo que Deus espera de nós, e que a própria vida está esperando de nós, nós temos essa pergunta com clareza e até com incômodo em nosso coração. E a minha pergunta é: como você pode descobrir o verdadeiro propósito de Deus para você? Nós queremos, durante essa série, pelo menos encontrar segredos bíblicos que nos mostra para que nós somos feitos, o que Deus tem seus planos e propósitos no seu coração para nós. Mas uma coisa eu tenho certeza: você foi feito para mais. Você foi feito para mais. E nós só podemos viver esses propósitos de Deus quando nós entendemos algumas verdades. Eu estou com a série toda na minha mente para aquilo que está por vir, mas ontem à tarde, quando estava orando e preparando a primeira parte da série, eu senti o Senhor me movendo para outro lado antes de pregar o que eu achava que seria essencial para começar essa série. E eu percebi uma coisa na nossa jornada, que enquanto nós não entendermos isso, nós nunca vamos entender o nosso propósito. Enquanto uma pessoa não entende que viver o propósito só acontece depois de processos. Diga comigo: processos. Se nós não entendemos que tudo que existe para chegar a ser precisou de um processo, desde um pequeno parafuso, quando a pessoa que o projetou já tinha em sua mente aquilo que iria se tornar, mas ele precisou passar aquela ideia por processos, encontrando o material correto, a pressão certa, o desenvolvimento correto, e aquilo pode ter levado muito tempo para um pequeno parafuso. Um arquiteto ou um engenheiro, ele pode ter projetado em sua mente, mas para aquilo que ele colocou na planta chegar ao seu destino final, precisou de um processo. Um prato bem elaborado de um chefe famoso, até chegar naquele prato perfeito, precisou de processos. Muito sal, menos sal, 100 gramas disso, menos isso, menos aquilo. Por quê? Porque precisa de processos. Quando nós entendemos que Deus tem planos e propósitos para nós, e que Ele já tem tudo pronto, Ele já sabe para aquilo que Ele nos criou e o que nos tornaremos, já está no coração de Deus, já está nos planos de Deus, mas Ele precisa nos passar por um processo. Pastor Júlio falou nessa manhã sobre José. José passou por um processo. Quando José entendeu que Deus havia chamado ele, e Deus deu um sonho para ele: seus pais, sua mãe, seus irmãos, todos irão se dobrar diante de você. Na cabeça de José, os planos de Deus: Ele vai me fazer prosperar nessa terra, Ele vai colocar os seus planos e propósitos nessa terra. E de repente Deus passa José por um processo. Vendido como escravo, preso, acusado injustamente. Nos planos de Deus, os processos na vida de José, não seria José próspero naquela nação, seria o José próspero no Egito. Deus mudou a rota, Deus muda a linha de José. E é por isso que você não pode imaginar, quando uma pessoa tem um propósito e ela anda com Deus, que Deus já tem tudo pronto, mas Ele precisa passar essa pessoa por processos. E esses processos são necessários para te guiar ao teu destino. Quando nós ouvimos a história daquela órfã
que foi achada na lata de lixo em Uganda. E essa família muçulmana que a rejeitou durante toda a sua adolescência, e esse orfanato cristão que a acolheu, levou ela para um período de estudo. Todo o processo do nascimento até ela chegar a ser a diretora do Banco Mundial nos Estados Unidos. Nós ouvimos a palestra dela, ela contando os processos de dores, os processos de portas fechadas, as rejeições, as marcas. Ela nunca podia imaginar que uma menina de Uganda seria uma diretora nos Estados Unidos. Por isso nós nunca podemos entender o que Deus tem para nós como um plano, sem passar pelo processo. Nós tomamos pelas mãos aquilo que Deus quer que nós deixemos nas mãos dEle. Eu quero nessa jornada desses dias ajudar vocês que sem processos não há propósito. E alguns valores que isso nos ensina. Primeiro, o processo, irmãos, ele nos forma. Uma pessoa só é formada através dos processos. Não existe nada que nos prepare mais na vida do que passar por processos. E nós aprendemos através de tudo isso que os processos são poderosos, como exemplo de Moisés. No final ele entende uma coisa: foi para salvar vidas que Deus me fez passar por tudo isso. Chega um momento que você vai entender por que cada processo na sua vida aconteceu. E essa revelação é poderosa. Os processos que nós passamos, eles são a base, os alicerces da nossa formação. E eu aprendi uma coisa: que os processos têm o poder de moldar o nosso caráter. Uma pessoa só tem um caráter aprovado, uma pessoa só tem consistência no seu caráter quando ela passa por processos. A gente não gosta, a gente fica de alguma forma abalados por passarmos por processos, mas os processos moldam o nosso caráter. E também os processos, eles purificam a nossa vida. Tudo que tem mescla, tudo que tem impureza, tudo que de alguma forma tira a nossa integridade, os processos, eles vão nos purificando, depurando. Então quando você passa por alguns processos, você percebe: opa, alguma coisa Deus mexeu aqui, Deus limpou, Deus tirou. Isso não cabe para o homem, para a mulher e para o destino que eu fui chamado para viver. Então todas essas coisas que precisam do processo, e que muitas vezes os processos são dolorosos, é Deus purificando, é Deus moldando o seu caráter. Mas os processos, eles mudam a nossa vida. Se os processos, eles moldam o nosso caráter, se eles purificam a nossa vida, eles geram uma mudança que é clara diante dos homens. Os processos mudam quem nós somos. E eu quero dizer para você uma coisa: você só vai mudar quando você passar por processos. Existe uma unção que vem sobre nós, existe uma graça por a gente estar na família da fé, existe tudo isso que vem de Deus. Mas irmãos, nenhum culto muda você, nenhuma unção sobrenatural muda você. O que muda você são os processos que Deus te coloca para você cumprir o seu propósito. E é por isso que muitas pessoas, depois de passarem por processos difíceis, desafiadores ou até felizes, porque processos não são apenas de luta e tribulação, processos também têm graça, têm alegria, têm celebração. Depois de tudo isso, nós entendemos uma coisa: eu não sou a mesma pessoa, eu não penso igual, Deus me mudou, eu sou um outro homem, eu sou uma nova pessoa. Sabe, irmãos, sem o processo que é essencial, nós nos tornamos pessoas vagantes nesse mundo, só correndo atrás de rotina, e satisfeitos com isso, porque dentro do nosso mundo
e do projeto pequeno que nós construímos, nós estamos sendo eficazes. Mas Deus tem mais. Ah, Deus tem mais. Agora, existe algo que nós aprendemos nos processos, é que há algo mais do que é físico. Há algo mais do que uma satisfação momentânea de prazeres passageiros. Há algo mais. E se tudo que um homem tem como propósito na sua vida é ter um sucesso ou influência diante dos homens, é fazer a rotina de nascimento até a sua morte segundo o padrão dos homens, se tudo que você tem para a sua história é isso, você está vendo apenas o terreno, o momentâneo, porque são coisas que te dão prazer aqui. Mas nosso propósito em Deus está no nosso espírito. É por isso que um homem só entende o seu propósito quando ele entender Deus. É por isso que um homem só entende para onde está indo quando ele entender aquele que o criou para o seu destino e caminhar com esse Deus. E sua realização nunca fica apenas no externo, porque existe algo no seu coração, no seu espírito, que é eterno. E essa eternidade que é o nosso propósito final. Se Deus nos criou, e nós vamos falar isso nas próximas semanas, nós estávamos em Deus, e Deus nos chamou para algo. Ele já tinha tudo pronto, e Ele colocou isso no nosso espírito, porque nosso corpo é passageiro, nossas vontades e desejos são para essa terra, mas no nosso espírito há um clamor por mais. Tem mais. Tem mais em tudo que Deus me deu para viver nessa terra. Tem mais. Então o nosso propósito está no nosso espírito. As pessoas estão buscando um significado, um sentido para a sua vida. E é importante que nós possamos entender que nós somos mais do que simplesmente esses corpos e essas vontades. E quando nós entendemos isso, muda a perspectiva da vida, gente. Muda tudo. Muda seus anseios, muda seus projetos, muda tudo. E quando nós focamos nessa eternidade do Espírito, nós começamos a ver a vida com outros olhos, com uma luz diferente. E é nesse lugar onde Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, ele coloca um texto que precisa ser um rema para nós, uma verdade, uma revelação para nós. Ele diz assim, ó: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus falando com Jeremias. E antes de você nascer, eu separei, consagrei. Essa é a palavra no original. E o designei profeta às nações. No meu livro eu tenho um capítulo só sobre Jeremias. Porque Jeremias, ele para mim tem um sentimento muito pessoal. Eu não sei quantos de vocês têm algumas partes e personagens da Bíblia que são para vocês de um fator pessoal. Jeremias para mim tem um aconchego no meu coração, porque num dos momentos mais desafiadores, talvez o mais difícil que eu passei até hoje, nós recebemos uma palavra em Jeremias, capítulo 31, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Toda vez que eu passo por Jeremias 31, eu lembro, Deus deu a Jeremias essa palavra para falar ao meu coração. Quando eu chegar na eternidade, eu vou abraçar Jeremias e vou dizer: Jeremias, obrigado por você ter sido usado para falar ao meu coração. 2000 e poucos anos depois, Jeremias, a tua palavra ainda ecoou no meu coração, e eu quero abraçar Jeremias. Mas Jeremias nunca imaginou, quando Deus falou com ele, colocou no coração dele que ele iria ser profeta, ele nunca imaginou que ele ia passar por processos de sofrimento, de dores, de humilhação.
quase insuportáveis, para que a palavra profética chegasse a nós. Eu peguei uma pequena porção do livro que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. O capítulo do livro está lá no final, fala sobre argumentos, responder aos argumentos e não à fé. Mas hoje, ao ler melhor, eu pensei, eu deveria ter dado o título desse capítulo de Você Foi Feito para Mais. Diz assim, e eu estou precisando de óculos mesmo, né, gente? Para leitura. Em um dia comum, em uma aldeia pequena e tranquila, o sol brilhava fortemente, a brisa soprava suavemente e no rio próximo fluía com um som suave e constante. No entanto, no coração de Jeremias, um jovem camponês, uma tempestade estava prestes a se formar. Aquele era o dia que Jeremias decidiria o rumo da sua vida. Ele tinha 2 caminhos diante de si: seguir os passos do seu pai e se tornar um agricultor, ou dar um salto de fé e perseguir o sonho de se tornar um profeta, guiando as pessoas à sua aldeia de volta ao caminho da retidão. A voz interior que lhe pedia para seguir o caminho do profeta era forte e clara, mas também era aterrorizante. Seria um caminho cheio de incertezas, de humilhação, de rejeição e de muito perigo. No entanto, algo em seu coração lhe dizia que esse era o caminho certo, que esse era o caminho que levaria a alçar voo. Enquanto caminhava pelas ruas da sua aldeia, ele observava as pessoas ao seu redor, os agricultores trabalhando no campo, as crianças brincando e os anciãos contando histórias. Ele sabia que tinha uma mensagem a transmitir àquelas pessoas simples, uma mensagem de esperança, de amor e de fé. Invadido por uma sensação de urgência, que era maior do que ele, Jeremias tomou uma decisão. Ele escolheu acreditar, ele escolheu a fé, ele escolheu voar. E durante todo o capítulo eu mostro como Deus chamou Jeremias e trabalhou com Jeremias os processos dele dizer com argumentos: será que eu sou capaz? E Deus começa a dizer: você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas isso não vai evitar processos na sua vida, dores. Ao ler a história de Jeremias, é de rasgar o coração. Mas tudo isso levou Jeremias ao propósito de Deus. Deus já sabia, ao criá-lo desde a eternidade, que ele seria uma voz para a próxima geração, e para a próxima geração, e para a próxima geração. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida irmã, você não está aqui apenas para as coisas morrerem em você, e você deixar uma casinha, uma herança, ou apenas alguma coisa que os seus filhos vão ter. Precisa deixar um legado, e esse legado é algo do Espírito, é maior do que você, e que a gente vai descobrindo passando pelos processos. A gente vai sendo purificado, formado no caráter e mudado na jornada. E é nesse processo, com lutas diárias, desafios e até mesmo muitas alegrias, porque na alegria Deus também prova o nosso coração. As alegrias e conquistas são processos. Deus te colocou lá, Deus abriu uma porta, Deus te deu muitos recursos. São para propósitos terrenos ou eternos. Até nossas alegrias são processos na nossa história, porque a nossa existência ela é eterna. Então nosso propósito também é eterno. E a terceira coisa e última que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã: nada nos prepara mais do que os processos para o nosso destino. Os processos são preparações. Queridos, hoje nós cantamos tão lindo para Jesus.
Nós cantamos: obrigado, meu Senhor Jesus, pelo preço que pagou na cruz. Acho que foi isso. Enfim, não tenho voz para chegar nessa altura, mas eu cantei: obrigado, Jesus. E nós cantamos que Ele é Rei. O Rei passou por um processo. Quando Deus criou Adão, Ele criou Adão homem. Já era um homem formado, não passou por um processo. Mas quando Deus foi criar o Criador, o Salvador, quando Deus foi enviar o Salvador da humanidade, Ele disse: você vai ter que passar por um processo. Eu vou colocar você no ventre de uma mãe. Você vai ser uma criança que vai nascer nesse mundo, você vai chorar, vão trocar suas fraldas, você vai passar por dores, por febres, você vai passar por todos os desafios que todo ser humano passa, você vai passar por situações que são inexplicáveis para um homem passar, e você vai se tornar um adolescente, um jovem, e você vai passar por um processo. E você vai sentir a dor que os homens sentem. Deus poderia ter enviado Jesus, um homem, pronto para cumprir a sua missão, mas Deus enviou Jesus por um processo. Agora não, você não está entendendo. Porque é fácil a gente olhar para The Chosen e ver o menino, como vimos no Natal, o menino nascendo numa manjedoura, um lugar pobre, e passando por tudo aquilo, tá, ok, é uma história, é mais do que isso. Pense de onde Jesus saiu. De Deus. Ele era o próprio Deus, Ele estava em Deus, na eternidade, no lugar mais impressionante, aonde a glória existe, aonde todas as riquezas. Apocalipse diz que, só para você ter uma ideia, que o céu, as ruas são de ouro, dizendo: ei, tudo que vocês percebem aqui é pouco, porque na eternidade o que tem valor para vocês é pé, é onde os pés passam. Então você imagina de onde Jesus veio. Eu ouvi falar que aqui em Curitiba estão construindo um prédio, foram vendidos todos os apartamentos, um por andar, e a ideia desse prédio é que os carros possam estacionar dentro do apartamento. Tem um elevador para o carro. Então, se você tem mais de um carro, você tem o manobrista que vai pegar seu carro e ele vai colocar na garagem. É onde você mora. Mas é mais do que isso. Você tem uma pessoa que cuida do seu apartamento. E você tem um chefe de cozinha, que você manda uma mensagem e você pede um menu para aquele dia. Quantos gostariam de morar num lugar desse, gente? E isso, diante do que existe no mundo, é coisa para a classe média. Vai a Dubai e você vai perceber que os lugares mais glamurosos, milionários, as coberturas mais incríveis, eles têm isso e muito mais. E isso não chega aos pés daquilo que Jesus tinha na eternidade, no sentido de grandeza, segundo a nossa concepção. E Ele veio para a terra, e Ele passou por todos os processos. E pelo menos 3 processos de Jesus. Ele foi batizado no Rio Jordão, num rio lamacento. Tudo isso para dizer para nós: olha, é preciso se entregar, é preciso imergir para nascer uma nova pessoa, e eu quero que vocês façam isso. Então Ele passa por um processo. O Rei da Glória passa por um processo no Getsêmani, naquele jardim, aonde aquele que tem toda a riqueza do mundo e que agora estava diante da sua maior pressão, sua alma angustiada, ele dizendo: Deus, por favor, passa de mim esse cálice, se for possível. O desespero da amargura da alma, a traição, e ele estava ali suando gotas de sangue em desespero, processos necessários
para o propósito final. Mas ao sair dali, a humilhação da coroa de espinhos, os soldados cuspindo em sua face, zombando dele, colocando roupas de humilhação nele, até que ele chega no final do seu processo chamado Gólgota. Diante de todos que passavam e olhavam ele pendurado na cruz, a vergonha dos judeus, olha a zombaria, o rei dos judeus, processos. Mas quando Deus enviou Jesus para os seus processos, Deus já sabia que ele seria o Rei da Glória, adorado por todas as nações. No domingo, uma multidão, 2000 anos depois, estaria reunidos desde a África até a China, Brasil e todos os países da terra, igrejas cheias adorando e dizendo: obrigado meu Senhor Jesus, engrandecendo o nome de Jesus. Por quê? Porque o processo, Deus já tem o final, mas o processo faz parte da chegada do nosso destino. Para ser Rei da Glória, Jesus precisava passar pelo processo. Por que não dizer de Davi? Davi, para ser rei, precisou passar pelo processo de matar o leão, matar o urso, enfrentar Golias. Porque todos nós temos um processo para enfrentarmos. Faz parte do nosso propósito. A equipe de louvor pode subir. E sabe, irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, porque foi para o seu destino, que era sentar-se à direita do trono de Deus. Sabe por que Jesus abraçou o propósito? Porque ele tinha alegria de saber o que Deus tinha preparado para ele. Me dê toda a sua atenção agora. Olhe com alegria os processos que Deus está passando você. Olhe com alegria tudo que Deus está trabalhando na sua jornada. Ainda que você não entenda agora, e se você quer viver um propósito eterno de Deus, saiba que toda vez que você se opõe aos processos de Deus, aos processos da vida, que são naturais e que todos nós passamos, nós estamos também pegando outra rota para o nosso destino. Quando nós não entendemos que esses processos fazem parte do que Deus preparou para nos mudar, nos purificar e moldar o nosso caráter, nós pegamos rotas adjacentes, nós pegamos outras rotas. E é nesse lugar que Deus então nos chama com toda a verdade, lembrando: tem muito mais. E sabe, irmãos, se eu posso dar alguma coisa prática para vocês nessa manhã, todo propósito para chegar ao destino precisa de ação, precisa de passos e precisa de mudanças. Se no processo a gente não está dando passo para mudar, se a gente não está tendo ações para mudar, nós vamos fazer demorar mais os processos em nossa vida. É por isso que nós temos falado tanto aqui. Quem quer conhecer mais a Deus, precisa entrar em processos, dar passos, fazer mudanças. Você pode passar a tua vida toda frequentando um culto, mas se você quer conhecer a Deus, abrace os nossos GCs, venha para os nossos processos, vem para o TD, faça o encontro com Deus, faça o treinamento de discípulos, se envolva, porque isso é processo na sua jornada de fé. Todos nós precisamos dar ações
e passos para cumprir nosso propósito. Eu tenho pensado muito sobre isso no começo desse ano. Que tipo de passos eu preciso dar para cumprir o propósito de Deus na minha jornada? Eu preciso voltar a estudar, preciso fazer uma faculdade, preciso aprender inglês. O que eu preciso fazer? Isso tem sido um turbilhão no meu coração. Porque nunca é tarde para dar um passo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para tomar uma decisão e olhar para o seu futuro e dizer: isso está no meu destino, então eu preciso fazer uma ação agora. Mudanças que faz a gente deixar coisas para trás, como Jeremias, que deixou sua vila, conforto, para cumprir o seu propósito. E como eu descubro isso, pastor? Nós podemos descobrir juntos na palavra de Deus. Mas o primeiro passo a se dar, irmãos, é dizer: Senhor, eu preciso abraçar os meus processos. E se eu tenho que passar por isso agora, se eu tenho que enfrentar isso agora, Senhor, me ajuda a enfrentar bem. Sabe por quê, irmãos? Porque senão nós vamos só manter a rotina, achando que só tem isso. E tem mais, tem muito mais. Tem mais em Deus, tem mais na família, tem mais do que apenas deixar o seu nome para uma geração, mas deixar um legado. Ah, se eu pudesse encontrar isso aos meus 12 anos, 13 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos. Até as celebrações e conquistas, eu tenho pensado nisso. Como a gente está feliz com o que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Talvez nunca tive tão feliz na minha vida com tudo que Deus está fazendo. Mas isso também faz parte do meu processo hoje, para aquilo que Deus tem lá na frente. E tudo isso também conta. Tem um processo do bloco de barro. Quando ele chega na mão do oleiro, ele não tem forma alguma. Mas o oleiro já sabe o que ele espera daquilo. Ele começa a trabalhar na roda o bloco de barro, e de repente aquilo se torna algo que só o oleiro sabia. Enviei um Reels para a Naine esses dias. A gente espera que o oleiro desce em uma direção, e ele faz, e de repente ele muda, ele parece que está destruindo de novo, mas ele sabia. Quando chega no final, você espera vai ser um vaso assim, e é outra coisa que aparece. Porque só o oleiro sabe o processo que ele tem na sua vida. Ninguém pode imaginar o que é uma azeitona numa árvore, ao ser colhida e passada pela prensa, o que ela vai se tornar. Nós estivemos na Itália, na casa de uns irmãos, e eles nos levaram por vários lugares, comer comida da região, mas eles nos levaram do lado da casa deles, numa prensa de azeitona. Eles mostraram como o azeite sai, o primeiro azeite. E eles começaram a prensar aquele azeite naquela roda, aquela azeitona naquela roda, e o primeiro azeite que sai, ele é verde escuro, escuro, mas de um sabor único. E eles estavam assando uns pães, eles colocaram aquele azeite em cima daqueles pães, e eles nos serviram. Eu nunca comi algo tão maravilhoso como aquilo. O sabor do azeite. Eles mostraram o processo até chegar à mesa, como é o processo do azeite. Mas o que é interessante é que eles não desprezam nada. Até a polpa da azeitona, depois de ter moído e tirado todo o óleo, aquilo que parece ser escória, aquilo que parece ser lixo, eles pegam aquilo e eles temperam aquela massa, e aquilo tem um sabor único. Irmãos, existem coisas que Deus faz na nossa vida através do processo, que o primeiro que sai é tão valioso, tão perfeito, que ninguém entende, mas nós sabemos, porque aquilo foi caro demais para nós, aquilo foi duro demais para nós.
É a nossa jornada com Deus, é a nossa história com Deus, é quando Ele nos processa, é quando Ele nos amassa, é quando Ele trabalha em nós, e então você vai descobrindo coisas que só Ele fez em você. E ainda aquilo que a gente pensa, isso não serviu para nada. Às vezes a gente faz coisas na nossa vida que parece que não serve para nada. Por que eu cometi isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu acabei caindo aqui? Por que eu fui embora? Por que eu desisti? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente pensa aqui, para que vai ser usado isso? E Deus não despreza nada. Escute isso, nada no seu processo Deus despreza. Tudo tem um valor na sua história, que na mão de Deus se torna algo precioso. Por isso a gente não pode dizer sobre a vida de ninguém: e esse perdeu, esse não tem mais condições de voltar. Queridos, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, imaginamos, ou aquilo que chegou no coração do homem. Ele é poderoso. E é nesse lugar que nós olhamos. Se fosse falar da uva, o processo da uva até se tornar o vinho, tudo na vida tem um processo. E para encontrarmos o nosso propósito, nós vamos passar pelos processos. Se coloque em pé, por favor. Vamos chegar a um ponto de reflexão nessa manhã. A verdadeira mudança, queridos, e a transformação real do nosso coração vai ocorrer durante os processos da vida, que são únicos para cada pessoa. Não é uma jornada de facilidades, não é uma jornada de apatia, mas é uma jornada crescente de aprendizado. E é nesse lugar onde, mais do que nós podemos imaginar, os processos nos faz descobrir que há mais. Há mais. Há mais de Deus para você. Você vai deixar mais do que herança, você vai deixar um legado. E você vai conhecer Deus de forma muito próxima. E eu encerro com uma pergunta: o que você pode fazer para entrar nesse processo, em várias áreas da sua vida, para mudança, para ações, para conhecer a Deus, para 2024 ser diferente? Porque, queridos, essa palavra não é uma palavra apenas para agora, é para toda a sua história, porque você tem um Espírito que é eterno. Quando tudo se findar aqui, a eternidade vai receber você. E você deixará aqui e para a eternidade pelo que você foi criado para ser. Nós possamos ouvir de Deus na próxima estação. Pai, eu quero orar nessa manhã com toda a tua graça, poder, unção, que haja clareza no nosso coração e na nossa mente sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito nos guie, nos leve a viver em abundância em todo o seu propósito. Há mais, Senhor, há mais para o teu povo. Aqueles que receberam essa palavra, que ela se torne viva pelo teu Espírito no coração. Senhor, que nós estejamos maduros para entender que a nossa vida é mais do que unção, é preparação através dos processos. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, se você é novo aqui, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Nós vamos terminar esse culto e indo para casa com uma canção que eles fizeram nessa manhã, e nós vamos adorar ao Senhor. Mas você está liberado, está abençoado em nome de Jesus. Vão com Deus e tenha um bom domingo. Fixamos os olhos em teu altar de glória, confiamos naquele que é o feitor da história. As lutas não param, os que em ti confiam. És o autor da nossa fé. Fixamos
os olhos em teu altar de glória. Confiamos naquele que é o feitor da história. As lutas não param, os que em ti confiam. És o autor da nossa fé. Fixamos os olhos em teu altar de glória. Confiamos naquele que é o feitor da história. As lutas não param, os que em ti confiam. És o autor da nossa fé. És o autor da nossa fé. És o autor